Tem uma reportagem hoje, estava entre as mais lidas da nossa página desde o início da manhã, falando sobre Rui Costa e Banco Master. É uma coluna da Mariana Barbosa, nossa colunista da área de economia aqui do UOL, e que traz a informação de que um decreto estadual de Rui Costa de 2022, no governo da Bahia, proibiu servidores de fazer a portabilidade de empréstimos consignados para buscar juros menores. Bom, essa medida, que está em vigor ainda, fez o quê? Reforçou uma exclusividade de uma então operadora do Banco Master. Ou seja, obrigando as pessoas a fechar com essa história e pagar juros muito mais altos. A Bahia permite um dos mais altos comprometimentos da margem de empréstimos em todo o país, 72%. Mas a Mari já está aqui conosco para trazer essa informação e essa encrenca agora envolvendo aí Rui Costa. Olá, Mari, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, Fabíola, Zanini, Josias e Ronilson. Pois é, essa história do Credit Sexta, né, é uma história que já está aí pipocando, já publiquei algumas vezes sobre essa história desse leilão. Quer dizer, foi uma privatização que a Bahia tinha uma desde o tempo da inflação, ela tinha uma rede de supermercado estatal, que chamava Cesta do Povo, e que ele tinha lá um cartãozinho que não tinha valor nenhum, e ninguém queria comprar essa rede, porque tinha essa coisa do governo trabalhista, tinha que preservar os empregos, preservar as lojas, então isso era um mico. E aí, como até o próprio Jacques Wagner, que foi secretário de desenvolvimento do Rui Costa, por volta aí de 2018, né, depois do impeachment da Dilma, ele foi para o governo da Bahia. Ele falou que tinha que fazer um banho de loja, né? Então eles melhoraram aí a rede de supermercado e de repente, o Augusto Lima, que é o sócio do Vorcaro, que era ligado a associações, quer dizer, tinha ligação com o governo lá da Bahia, que fazia consignado de uma maneira assim um pouco meio irregular, porque as associações não são empresas de crédito, né? Fazia já consignado por meio das associações e ele deu quase que escreveu esse edital, porque eu tenho os documentos que mostram isso, como que o grupo ligado ao Augusto Lima transformou esse Credit Sexta num grande negócio, porque aí era esse cartão consignado com margens altíssimas. Eu tenho relatos aí de 6%, de até 10%, quer dizer, é rotativo de cartão, só que era no consignado. E eles tinham 30%. E aí, assim, privatizaram essa rede de supermercado. A rede ficou só para inglês ver, preservando as lojas. Hoje eu nem sei, acho que nem existe mais essa rede, mas o cartão ficou, que era a grande joia da coroa. E isso, com esse contrato, o Augusto conhece o Vorcaro, e eles montam o Master, que foi antes mesmo do Banco Central aprovar. Então, assim, isso está na origem do Banco Master, e depois esse programa chamado Credit Sexta, ele foi replicado em mais de 50 cidades na Bahia, em outros estados, era muito forte no Rio de Janeiro, e com esse mesmo modus operandi, quer dizer, é um cartão consignado que, na verdade, ele muitas vezes nem dá manda o cartão. Eles dão o crédito e a pessoa fica pagando isso em 10 anos, ali girando isso no rotativo e comprometendo a margem. E ele era exclusivo, não tinha concorrência, então 30% da margem e mais quem controla a gestão da margem na Bahia é uma empresa do próprio Augusto, que chama Consiglog. Então, assim, o que aconteceu na Bahia e que se repete, quer dizer, esse mercado consignado nos estados e municípios movimenta mais de 300 bilhões. E foi feito, né, a lei do consignado é uma lei muito boa para reduzir os juros, porque você tira o risco, já que está consignado, mas ele foi sendo ampliado por interesses privados misturados com interesses ali de prefeituras e estados, para
e que foi comprometendo a margem. E hoje a gente tem um assim, quadro Mari, de superendividamento, né? você usa a palavra interesses para não falar da roubalheira, né? Porque, assim, é uma assim, vergonhice, na verdade, né? É o abuso disso em pessoas que são muito humildes e que precisam de crédito. Assim, essa história é realmente um absurdo, né? É um absurdo. Eu fico imaginando se a gente vai atrás desses personagens que pagaram esses juros altíssimos, que tinham seus salários comprometidos. Porque, assim, é você pegar o dinheiro da pessoa na própria boca, a pessoa não tem nem chance. Que nem aconteceu na fraude do INSS. É uma vergonha. Você chegou a procurar o ministro? Ele respondeu? Já tem alguma nota? Ministro, não, o ministro não respondeu. Eu já tinha outras matérias que eu fiz sobre o Credicesta, sobre esse leilão também, já tinha procurado. Eles simplesmente não respondem, não soltam nota, enfim, então, se calaram, né? Enfim, acho que não tem muito, acho que as evidências são muito fortes, né? E o que aconteceu foi que, também que desde os anos 2020, esse contrato aí, essa exclusividade começou em 2018. Desde 2020, vários servidores tentam entrar na justiça para se desvencilhar desses juros extorsivos, e aí enfrentam um muro na justiça, da Bahia, né? Então, assim, eu conversei com o advogado dessa associação, dos servidores da Bahia, uma associação super antiga, que já teve várias ações, e é sempre assim, o Estado com os mesmos argumentos do Master, né? Quer dizer, o Estado, o poder público, que deveria estar do lado do servidor, do lado do cidadão. Vamos lembrar que no Brasil tem muitas cidades que quase metade da população é servidor público, né? Quer dizer, estamos falando de uma coisa, não é um nicho ali só, né? É um negócio muito grande. E o Estado, que devia estar do lado da população, do seu servidor, ele está ali com os mesmos argumentos do banco, ele está defendendo um interesse privado, né? É isso. Mari, obrigada pela apuração, parabéns aí pela reportagem, tá na nossa página, clica lá para que você possa ler os detalhes. Um beijo, até a próxima. Obrigada. Bom, vou aproveitar o Fábio Zanini, que daqui a pouco tem que se despedir da gente. Só pegando gancho aí nessa história, tem para todos os lados a história do Banco Master. Você vê que são os detalhes, né? Olha só isso aí, o empréstimo consignado para valorizar os juros altíssimos do Banco Master e agora esbarrando no governador na época da Bahia, hoje ministro do governo Lula. E esse caso que a Mari contou é o principal vínculo do caso do Banco Master com o PT, com o governo Lula, de uma certa forma. O PT da Bahia talvez seja o PT mais poderoso do Brasil hoje, o mais influente. E esse caso que a Mariana narrou foi concebido num governo do PT, no governo Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil, com a participação de Jacques Wagner, hoje líder do governo no Senado, também uma figura muito, muito importante, muito influente do governo Lula, e é o principal elo do caso do Master com o governo federal. É uma coisa que preocupa bastante o Palácio do Planalto, porque eles sabem que isso vai ser explorado numa campanha. Esse caso do Master é um pouco chumbo trocado, né? Tem para todo mundo. Mas o fato de o governo Lula também estar exposto, de uma certa forma, nesse escândalo, limita a capacidade do governo Lula de usar isso contra a oposição. É uma coisa que pode crescer, é um caso mal explicado, é um caso que tem paralelos com o caso do INSS, como você bem disse, Fabíola. É um caso fácil de a população entender, que você está falando de juros, de cartão de supermercado, crediário, todo mundo sabe o que é isso. Então, isso é um problema sério para o governo, há uma preocupação e é um caso que pode crescer, especialmente numa campanha eleitoral. Ô, Ronilson, essa situação, né, de explorar a pobreza das pessoas, a dificuldade financeira das pessoas, é muito vergonhoso que os políticos e os governos fazem, né, de uma maneira oficial, né? Imagina, como ela estava falando, um decreto. E o Banco Master, especificamente, Fabiola, ele, como alguns poucos outros bancos, são verdadeiros assediadores, né, de funcionários públicos, desses funcionários de organizações, empresas com uma grande quantidade de funcionários. Aqui no Rio tem uma organização que tem milhares, a gente pode dizer milhares, né, de funcionários por causa da sua
sua relação de parceria com o Estado, e é um verdadeiro assédio de bancos com relação à compra, né, da carteira, da carteira desses funcionários. Então, o consignado se tornou um negócio extremamente lucrativo, né, capaz de construir impérios para quem está à frente desse tipo de negócio, e não tem outra palavra senão exploração, né? Todas as possibilidades, inclusive esse tipo de maquiagem que faz com que as pessoas nunca mais percam esse vínculo, né? Porque quando elas estão quase encerrando esse vínculo a partir dos pagamentos que são descontados ali, elas são assediadas novamente para ter fazer uma grande quitação ou redução de últimas parcelas, desde que elas tenham um novo consignado, fora aqueles que são feitos sem consentimento, né? Isso a gente está falando daqueles que são feitos a partir... Ou o funcionário muitas vezes não tem muita escolha, ou são feitos a partir da lábia mesmo, né? De esquemas que são construídos para poder extrair o máximo a partir do maior número de juros possíveis. Então, tudo que passa por isso é um escândalo extremamente vergonhoso, né? O Zanin tem razão, como isso expõe o governo, de certa forma, não por acaso, né? O Rui Costa, logo nessa retomada dos trabalhos legislativos, dizendo que o governo não tem nenhuma condição de opinar sobre o parlamento abrir ou não abrir uma CPI sobre o Banco Master. Obviamente, né? Tem que fazer um posicionamento de um pé atrás, porque qualquer passo que pode dar para frente pode ser feito num espaço em falso que comprometa, se não o governo como um todo, mas figuras que são extremamente no governo no ano eleitoral, né? Para quem está conosco aqui na TV, a gente vai para o intervalo, mas segue aqui pelo YouTube, para que a gente possa falar também sobre outros assuntos. Ô, Josias, eu não te passei o Rui Costa. Você quer fazer rapidinho essa do Rui Costa também? Você vê aí um problema? Tem que ser apurado isso? Como é que você vê aí o nome dele aparecendo em beneficiar o Banco Master? É sabido isso, né? É uma das razões que levam o Lula a se interessar por esse assunto, conversar com o ministro Supremo, chamar o Procurador-Geral da República, porque é uma conexão do escândalo com o PT. Na origem... Hoje, esse escândalo, assim como outros, os escândalos no Brasil estão virando uma gincana de lama, um jogando balde de lodo no outro. É assim no caso do assalto contra os aposentados. Petistas dizem, começou no governo Bolsonaro, os bolsonaristas dizem, o roubo cresceu exponencialmente na gestão do Lula e o pobre do aposentado está lá ralando para tentar obter o dinheiro de volta. Também no caso do Master, é uma gincana de lama. E é muito curioso que na origem do crescimento do Master está uma transação feita na Bahia de um sócio do Daniel Worcaro, chama-se Augusto Lima, com o governo do PT na Bahia. Rui Costa, o Jacques Wagner, que hoje é líder do governo no Senado, era secretário do governo do Rui Costa, e eles privatizaram lá uma rede de supermercados que tinha esse cartãozinho que foi potencializado pelo Banco Master, que tinha outro nome. E o sócio do Worcaro que fez essa conexão é um sujeito chamado Augusto Lima. Ele foi preso na mesma operação. Daniel Worcaro e Augusto Lima foram presos na mesma operação. Depois soltos, estão aí com tornozeleira, né? E esse Augusto Lima, Fabiola, mais curioso, essas conexões todas, ele é casado com uma ex-ministra do Jair Bolsonaro, que foi lá a coordenadora política do governo Bolsonaro. Mas entrou nesse escândalo do Master a partir desse negócio que foi feito lá, a privatização na Bahia, na gestão do governo do PT. Então está todo mundo aí mais ou menos no mesmo balaio e devendo explicações. E agora há um quê de sadismo, né, nessa revelação que nos faz aí a nossa companheira, porque além de transferir, de privatizar a rede de supermercados, fizeram lá um arranjo administrativo para impor o pagamento de juros salgadíssimos, ácidos, à clientela dessa rede de supermercados que virou cliente do esquema do Worcaro para fazer dinheiro, inclusive espoliando gente pobre.